Olá, meus amigos. Recentemente eu fui convidado para falar num simpósio chamado Sincominas sobre inovação no tratamento do cisto pilonidal. E como eu falei para vocês, eu falei que eu postaria aqui depois que eu apresentasse nessa aula, então vamos falar sobre isso hoje. Então, o cisto pilonidal é uma doença que dá na região mais baixa das costas, entre as nádegas, acima da região do ânus. A primeira descrição dessa doença vem de 1833, mas ela só recebeu esse nome pilonidal em 1880 e vem de pilo, que é o pelo, e nidos seria ninho, porque forma tipo um aspecto de ninho, aqueles pelos ali dentro. É uma doença que tem uma predominância no sexo masculino, isso a gente vai encontrar na literatura vários números, 3, 4, até 8 vezes mais nos homens, e também pode acometer as mulheres. Tem alguns estudos recentes mostrando que talvez exista uma alteração hormonal nas mulheres que desenvolvem esse cisto, então vale a pena fazer uma propedêutica hormonal para saber se está tudo bem. Como a gente vê nessa imagem aqui, o cisto pilonidal ele forma pequenos orifícios na região entre as nádegas, e quando a gente afasta, a gente muitas vezes vai ver que existem mais e a área acometida pode ser grande, pode ter extensões dessa doença. Então vamos falar agora sobre o tratamento dessa doença. Uma grande questão da doença pilonidal é que ela é uma doença benigna, mas ela não deve ser subestimada. Por quê? Ela tem um risco de, mesmo quando operada, evoluir com um quadro de recidiva. E isso pode ser muito frustrante para o paciente, porque às vezes opera, acha que está resolvido e a doença volta. Então é uma doença que a gente tem que lidar com toda cautela e cuidar muito bem para ter um resultado bom. Para o tratamento do cisto pilonidal não existe um padrão ouro. O que isso quer dizer? Que existem várias técnicas e nenhuma comprovadamente melhor ou que tem um resultado 100%. Para a gente entender o tratamento, a gente precisa entender um pouquinho a questão da doença. Então ali dentro existem os pelos. Esses pelos podem estar presentes ou não. Então pode acontecer em 50 a 80% dos casos, segundo os estudos, de ter pelo no interior. Então existem de 20 a 50% que não tem pelo, mas naquela região tem um tecido chamado tecido de granulação, tem a presença de resíduos, presença de pus, e isso tudo mantém aquela infecção local. E isso é muito importante quando a gente vai ver o tratamento. Então vamos direto para o tratamento agora. Quais são as nossas opções? Então tem um estudo que não é recente, esse estudo é de 1994, ou seja, já vão aí 25 anos, e nesse estudo, o que os autores fizeram? Eles não operaram nenhum paciente, fizeram somente tratamento conservador. Como que eles fizeram isso? Então, nesse tratamento, eles removeram todos os pelos naquela região em torno 5 centímetros. Então, quem já viu o vídeo meu sabe que eu recomendo que faça isso. Então tira 5 centímetros em torno do cisto, toda a área acometida. Então tem que olhar onde tem aqueles buraquinhos e em volta também se tiver um abscesso, uma drenagem, uma fístula ali. E nesse estudo como que eles fizeram? Então eles não fizeram nenhum tipo de tratamento invasivo. Tudo que eles fizeram foi raspagem e depilagem daqueles pelos ali e também a retirada de pelos que estavam expostos no cisto. Então, aqueles orifíciozinhos, às vezes a gente vê o pelo saindo ali e eles retiraram esse pelo. Com isso, o que eles observaram é que a grande maioria dos pacientes não precisou fazer nenhum tipo de procedimento invasivo. Por quê? Diminui a inflamação e a contaminação daquela região. É claro que alguns pacientes tiveram abscesso, isso pode acontecer porque existe aquele tecido ali dentro produzindo pus, produzindo secreção, pode acontecer de formar o abscesso. Nesses casos, tudo que eles fizeram foi drenagem e curetagem do cisto. Eles não fizeram aqueles tratamentos de ressecções extensas e eles tiveram um resultado muito bom. Eles não operaram nenhum paciente no período de 1 ano. Então eles conseguiram não precisar de fazer um tratamento eletivo invasivo nesses pacientes desde que cuidasse direitinho. Então se a pessoa quer conduzir o cisto sem precisar operar, existe essa opção. Mas ela tem que cuidar muito bem. E não é o que a gente vê na prática. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer um tratamento conservador, mas não cuidam direito daquela região. Então, depois eu vou falar também da depilação a laser, que é uma ótima opção para quem tem o cisto. Mas vamos em frente. O que mais que a gente tem de opção? Uma opção que existe seria o uso da cola de fibrina. Ela pode ser usada tanto como monoterapia, ou seja, sozinha, ou em associação com outras técnicas. Como monoterapia, o resultado dela foi muito ruim. Apesar de ter uma recuperação rápida, ela não tem um resultado tão bom em termos de cicatrização e recidiva, mas ela pode ser usada em associação, por exemplo, com técnicas de retalho. Então tem estudos que mostram uma cicatrização mais rápida e a diminuição de complicações ali, especialmente a formação de seroma.
é uma opção de tratamento, então a gente poderia usar ela associada a outras técnicas. Vamos ver o que mais? Uma opção que a gente tem de tratamento seria o uso do laser. Quando a gente fala em laser, a gente já imagina uma coisa ultramoderna que vai ter um resultado muito bom. Só que pela literatura não é exatamente assim. Então, a taxa de cicatrização do laser em alguns estudos chega a 87%, ou seja, é um pouco pior do que as técnicas mais invasivas, mas com a grande vantagem de pouca dor. Então, tem estudo que mostra que só durante 5 dias que precisou de analgésico e tudo que precisou foi usar o paracetamol. Então, um analgésico simples com uma boa recuperação. Quais são as desvantagens do laser? Ele depende muito do cirurgião. Então, se o cirurgião tira o laser muito rápido, ele não vai cauterizar direito os tecidos. Se ele tira muito devagar, pode ter uma queimadura. Então, isso vai variar demais de quem está usando a técnica, depende de um treinamento, tem uma curva de aprendizado. E outra questão é que os estudos até agora são estudos pequenos. E com relação à técnica vídeo assistida, que seria o EPSIT, é um equipamento de vídeo que a gente vai entrar dentro do cisto e a gente vai ver aqueles tecidos ali e vai ver se tem outros trajetos. A grande vantagem dessa técnica está exatamente nessa possibilidade da gente enxergar lá dentro. Então a gente consegue identificar outros trajetos ou não. Assim como o laser, a gente não tem outras cicatrizes a não ser aqueles orifícios do próprio cisto e algum orifício eventual de drenagem. Aqui a gente vê uma imagem de um pós-operatório, como que fica, né? Então só aqueles orifíciozinhos. Com relação aos resultados dessa técnica, tem resultados muito bons, tem estudos mostrando aí de 88% até 100% de cicatrização, já tem um pouco mais de estudo do que o laser, e também a média de afastamento do trabalho 7 dias, então permite uma recuperação rápida. Então uma técnica minimamente invasiva e uma técnica muito boa. Além dessas técnicas mais modernas, a gente tem outras opções de técnicas também minimamente invasivas. Uma dessas técnicas seria a simples curetagem do trajeto. Então o que a gente faz? A gente entra pelos orifícios do cisto ou orifícios de drenagem e faz uma curetagem do trajeto. Seria muito semelhante à técnica do EPSIT, só que a gente não faz enxergando por dentro, a gente faz pela palpação e vai curetando todos os trajetos. Tem um estudo que mostrou um resultado muito bom, pouco tempo de afastamento do trabalho e uma alta taxa de cicatrização. Então é uma opção muito boa também no tratamento. E aqui a gente vê uma foto de pós-operatório. Se a gente comparar com aquela foto do EPSIT, a gente vê que em termos de cicatrização, em termos de cicatriz, fica exatamente a mesma coisa e com resultados muito bons. Então seria uma técnica mais disponível porque não requer um material mais caro, então o custo da cirurgia também cai. E nesse estudo, essa técnica de só fazer essa curetagem teve uma taxa de cicatrização de 93% em 1 ano, 86% em 5 anos, sendo que 40% dos pacientes não precisaram de nenhum analgésico no pós-operatório. Então, uma técnica muito boa e simples de fazer. Existem outras técnicas também de ablação do trajeto. Existe uma técnica em que se usa tipo uma escova que vai fazer uma raspagem desse cisto. A vantagem dessa técnica pode ser feita de forma ambulatorial, ou seja, a pessoa vai fazer anestesia local e faz o tratamento com uma taxa de 74% de sucesso. É uma taxa boa para um procedimento que é tranquilo, que é feito em ambulatório. É uma opção também de tratamento. Outras técnicas que existem seria a aplicação de algumas substâncias ali. Então, um exemplo seria o fenol ou o nitrato de prata. Então são substâncias que vão ser cáusticas, né, que vão destruir o trajeto. Essas técnicas em termos de cicatrização são piores, mas a grande vantagem é que pode ser feito no consultório e não precisa de anestesia na maioria dos casos. Então seria uma boa opção para um tratamento mais a longo prazo, que a pessoa não tem necessidade de recuperação tão rápida, e ela é uma técnica menos invasiva no sentido de que não precisa de internação, não precisa de anestesia, não precisa de mais nada. Então é uma técnica que pode ser usada, são esses componentes. E com relação a cuidados locais, então tem alguns estudos que mostram que a retirada dos pelos vai ajudar demais, tanto na evolução da doença como na cicatrização pós-operatória. E isso deve ser feito iniciado antes de operar. O estudo com o laser mostrou uma baixa taxa de recidiva. Quando comparado à não depilação, nenhum tipo de retirada dos pelos, a taxa foi muito menor de recidiva. Agora, quando se comparou com a raspagem dos pelos, a taxa do laser foi menor e a taxa de raspagem foi um pouco maior do que quem não cuidou, não fez nenhum tipo de tratamento. Esse resultado é um pouco confuso, porque
os autores hipotetizaram que, na verdade, não é a questão da raspagem que está prejudicando, mas sim que o paciente a longo prazo perde a motivação, para de cuidar e aquilo ali leva a uma recidiva. E além disso, um cuidado que eu já falei em vários vídeos, quando for raspar os pelos, tem que tomar cuidado para que ele não caia na ferida ou no cisto, porque senão a gente está piorando o processo, a gente está deixando um pelo ali dentro e vai realmente aumentar o risco de recidiva. Outras técnicas que podem ser associadas na recuperação seria o uso do ozônio, o uso da oxigenoterapia hiperbárica e o uso de dispositivos de pressão negativa, que seriam de sucção. Não tem estudo especificamente para o cisto pilonidal, mas no caso de feridas grandes, eles podem ajudar acelerando a cicatrização. Então, como a gente viu, existem tratamentos minimamente invasivos, são tratamentos eficazes, resolvem o cisto com alta taxa de cicatrização, só que a gente tem que saber indicar. Então, nem todo cisto é igual, não tem como a gente imaginar que vai ter uma técnica que vai resolver para todo mundo. Tem cistos que têm trajetos fistulosos mais complexos que vão requerer um tratamento mais complexo mesmo. Então, isso depende de cada caso. Existe a opção do tratamento conservador, muita gente me pergunta e existe sim, mas mesmo assim tem que consultar, tem que ter uma orientação. Isso deve ser acompanhado para a gente aumentar a taxa de sucesso de qualquer tratamento e para aprender a cuidar daquela região. Eu atendo muitos pacientes que chegam cheios de pelo ali, aquela região toda contaminada e aquilo não vai cicatrizar e na verdade vai piorar ao longo do tempo. Então, mesmo no cuidado pós-operatório, a gente tem que ter todo esse cuidado de retirar esses pelos, porque senão não cicatriza e vai ter uma recidiva. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.